Mateus 13:44 descreve alguém que descobre um tesouro em terreno de outra pessoa. Talvez ele tivesse sido contratado para a terra. E ele está andando, ele está arando a terra. De repente ele encontra o quê? Um tesouro escondido no campo. Gente, imagina você arando a terra e de repente você vai e descobre um tesouro. O que ele faz? Aqui, ó. Ele achou, escondeu, então transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O cara viu que tinha um grande tesouro naquele terreno, ele vai e vende a casa, vende o carro, vende a moto, pega dinheiro no banco e tal, e vai lá e compra o terreno, porque aquilo ali tinha mais valor. E Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quem encontra esse tesouro vende tudo. A pessoa fala assim: meu Deus do céu, esse cara perdeu mulher, perdeu mãe, perdeu emprego, perdeu tudo. De repente ele foi para a igreja e abriu mão de tudo, porque o reino entrou, acabou, tudo se tornou pequeno para essa pessoa. Você consegue pegar isso, gente? Essa semelhança que ele está fazendo aqui. Quem encontra o tesouro acabou, o seu ego não quer dominar mais, mesmo que domine, ele vai lutar e vai pedir força ao Senhor. A coisa mais importante da vida dele é o reino de Deus. É muito sério isso, porque a gente vê gente cheia de prioridades. A coisa primária é o reino, é fazer a vontade. Por isso que Jesus diz: vocês estão buscando calça, vocês estão buscando vestimenta, sapato, vocês estão buscando o quê? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Busca o reino de Deus e a sua justiça, praticar a verdade dele, viver o evangelho. As demais coisas vão ser acrescentadas. Isso não quer dizer que você vai ficar sentado, não, tá? Tem tudo, a gente tem que estar. Mas quem encontrou o reino é prioridade. O reino é prioridade. Se você encontrou o reino, meu amigo, tudo ficou pequeno para você. Mas eu estou na igreja. Estar na igreja não estar no reino. Ser membro de igreja com nome no rol não é ser membro do reino. Ok ou não? Estamos mortos em pecados e delitos. Agora, quando a gente encontra esse tesouro, tudo fica pequeno. Irmãos, eu digo para você, porque eu não posso ser hipócrita. Eu encontrei esse tesouro na minha vida e tudo ficou pequeno. O meu quarto virou o quê? Escolinha das crianças, porque eu queria que outras pessoas recebessem esse tesouro, conhecessem esse tesouro. Amar o meu próximo se tornou mais importante para mim. Cuidar da minha família se tornou algo impressionante. Eu tenho minha responsabilidade como homem de casa. Amar minha esposa mais do que a qualquer coisa, até mais do que os meus filhos, como a palavra de Deus manda. Que para um ímpio isso é loucura. Eu tinha que amá-la como eu amo a minha natureza. E cuido dela. Jesus falou: cuida da tua mulher como você cuida. Ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Agora, o mundo onde as pessoas estão se traindo, onde as pessoas não confiam uma na outra, como você pede isso? Não tem como. Tem que estar no reino. Tem que ter conhecido o reino, experimentado o reino. Aí você entende que ele quer dizer que você é uma só carne com a pessoa. Teu filho com 18 anos vai embora, vai te deixar e talvez nunca mais nem olhe para a tua cara. Ou ligue de vez em quando, mas a tua esposa, carne da tua carne, osso do teu osso. Mas é só para quem tem um reino. No mundo aí fora, do jeito que está, que dure enquanto existir, ou que seja eterno enquanto dure, né? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Você vende tudo. Você dá tudo. Essas pessoas são os que não estão tateando, mas de repente tropeçam. Essas pessoas não são os que estão tateando, procurando. A gente vai ver os que tateiam, como diz lá Atos 17, mas de repente tropeçam no Evangelho.
Sabe quem são essas? Aquele que você prega lá no teu trabalho. O pessoal foi trabalhar, de repente chega um cara e fala, ó, vou falar de você com Jesus. Ou surge uma oportunidade, você fala, e essa pessoa começa a ser impactada pelo evangelho verdadeiro, genuíno. Não o evangelho que você vai para a igreja para ser rico. Não o evangelho que você vai para a igreja fazer isso, fazer aquilo. Mas o evangelho verdadeiro. Essa pessoa impactada, ela tropeçou no tesouro. É quando você prega o evangelho. É quando ela ouve uma TV que realmente prega o evangelho, que está difícil hoje. Porque a igreja, ao invés de ser a proclamação do Cristo, daquele que deu a vida por nós, e do fortalecimento do corpo de Cristo, em santificação, em crescimento, não virou coach, local onde você vai para resolver os seus problemas, lugar onde você vai para conseguir dinheiro. A gente acabou de ver que o dinheiro é um empecilho muitas vezes. Acabamos de ver que o amor a Ele é a raiz de todos os males. Como é que a igreja fica pregando dinheiro? Bota um envelopinho amarelo, vermelho, azul, cor de abóbora. E fica se criando palácios. Fica se criando impérios. Para quê? Povoa a igreja, mas não povoa o reino de Deus. Cheio de gente cobiçosa, porque esse tipo de evangelho atrai os cobiçosos. Atrai os gananciosos, fascinados pela riqueza. Esse evangelho atrai esses. Agora, quem foi transformado por Cristo, quer ter fome e sede dele, quer viver para ele, nada o satisfaz, ainda que o dinheiro seja bom, ainda que viagem seja boa, mas nada satisfaz ele a não ser a presença, sabe, a consciência da presença, da intimidade, do relacionamento com Cristo. Nada é mais do que isso. Você já experimentou aquele período que você está meio frio, que você já não está mais tão aquecido com o Senhor? É horrível. Para um nascido de novo, é a morte. Para quem não é nascido de novo, é normal. Aí fica um hipócrita na igreja. Infelizmente, pastor, o senhor leva muito Jesus a sério. Eu vou falar para vocês como certa vez um homem de Deus falou: olha, eu acho que eu não vou ser acusado por Deus por ter levado muito ele a sério. Mas você pode ser acusado por Deus por ter banalizado ele. Eu acho que Deus não vai me condenar por ter levado a palavra dele a sério, né? Mas eu acho que ele vai condenar para aqueles que desdenharam dela. Então deixa eu levar meu Deus a sério. Vamos para a pérola de grande valor agora. Essa é algo maravilhoso. Na época de Jesus, a pérola de grande valor tinha mesmo valor que hoje tem um diamante. Imagina se encontrar um diamante, hein? Bonitão, hein? Pá! Meu Deus, tu tá bem demais. Encontrou um diamante. Vamos ler essa pérola lá. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Você vê que as duas palavras falam de abrir mão de tudo que é secundário. Não é que você não vai cuidar disso, cuidar daquilo, não vai trabalhar, mas quem tem o reino dentro de si, o senhorio de Cristo dentro de si, aonde ele estiver, a presença de Deus está com ele. Ele não consegue dicotomizar a sua vida. Ele não consegue ter uma vida paralela, porque o reino de Deus implantado nele o conscientiza que ele é sal e luz, e não mais um dos estrumes naquele meio. É algo sensacional, algo maravilhoso. Gente, o reino de Deus faz a gente perdoar o inimigo. Muita gente perdoa, não é verdade? Cristo veio, é tão sério o negócio, que ele pediu algo pior para a gente. Ele mandou a gente perdoar quem? O inimigo. Quem não tem o reino dentro dele, quem não tem o Espírito Santo, quem não nasceu de novo, quem não é nova criatura, quem não vive novidade de vida, não consegue nem perdoar o amigo que fez 500 coisas boas, mas o dia que ele falha, acabou a amizade. Quem não tem o reino não consegue perdoar o amigo. Imagine o inimigo. Isso não é, gente, a gente está falando de reino que não é visível.
É o poder de Deus agindo dentro do coração do homem. A mãe fala, o pai fala, a mulher fala, perde tudo na vida e essa pessoa não muda. Mas quando a palavra, quando ele lê a palavra, quando ele ouve a palavra, quando o Espírito Santo usa essa palavra e lança no coração dele com poder, haja luz, que é a mesma similaridade que fala em Coríntios, né? É como se fosse haja luz, a luz do Evangelho brilha no coração dessa pessoa, tudo fica pequeno. Isso é tremendo. E a minha maior dor é ver pessoas banalizando o Evangelho. A minha maior dor é pessoas desdenhando. Ah não, eu quero curtir isso aqui, porque isso aqui que é da hora. Graças a Deus, deixa Jesus quietinho, porque isso aqui que é bom, é isso aqui que satisfaz os meus sentidos. Eu fico morrendo de pena, porque essa pessoa vai para a eternidade longe de Deus. Se essa pessoa morrer amanhã, ela vai para o inferno. Pastor, mas o inferno? Eu não acredito falar que vai queimar e tal. Olha, você pode usar até pode ser até um símbolo, tá? Pode ser até uma alegoria em algumas coisas, com certeza. Mas se nós vamos, eu queria que você pensasse, para quem fez o curso do Apocalipse, se nós vamos ganhar corpos glorificados, que nascemos de novo, vamos ganhar corpos glorificados, e aqueles que morreram sem Jesus também vão ressuscitar para prestar conta, quem me garante que esses que ressuscitaram, esses corpos também não vão gemer lá de dor e angústia? Porque tem corpo agora. No céu não tem como, nem no inferno talvez, né? Mas no lago de fogo, de enxofre que arde para eternamente, quem sabe? Porque lá vai ter corpo. É só heresia minha, tá? Essa parte de heresia minha é especulação. Mas se vai ter corpo. Eu tenho isso. Você não tem medo para onde a sua alma vai, não? Sinceramente, pensa comigo. Você não vai... pastor, você não tem medo para onde a sua alma vai se você morrer amanhã? Você está certo de que você está tudo bem contigo? Que você, se morrer agora, ali quando sair o BRT te pegar, você vai acordar junto com Cristo na frente dele? Você tem certeza disso? O reino está dentro de você de verdade. Você tem, porque quem tem o reino sabe que tem. Esse é legal. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Não é isso que diz o texto? O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Mas eu errei. Todos nós podemos errar em algum momento se a gente não estiver vigiando. Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Qualquer um de nós, se não estiver vigiando e orando, cai. O mais santo dos santos. Não, mais santo não pode cair, que é Jesus. Mas um santarrão, ele pode cair. Quem está em pé, cuide para não caia. Mas esse que caiu, ele vai sentir dor, ele não vai ter prazer nisso, ele vai se arrepender, ele vai chorar. E o que não tem o reino vai cair e fala, gostei desse negócio, vou continuar nesse negocinho aqui. É muito bom e confortável. Só que um dia vai te cobrar a conta. Não é isso que a palavra de Deus faz? Faz tudo que está na tua cabeça, curte, peca, faz tudo que você tem que fazer, mas saiba que um dia cada ato desse teu vai ser prestado conta. Só tem um que pode apagar cada pecado que nós cometemos e que vamos cometer, é o sangue do Senhor Jesus. Somente o sangue dele pode te purificar de todo pecado. Mas ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu pastor, nem ninguém. Só o sangue de Jesus pode apagar as besteiras, para não falar outra coisa, senão eu não vou pecar aqui em cima do púlpito, e nem falaria também embaixo. As besteiras que você fez na vida, só o sangue de Jesus pode anular. Traição, mentira, ganância, tudo isso aí só o sangue de Jesus pode apagar. Clame pelo sangue de Jesus na sua vida. Novas vestes. Interessante, né, irmãos? Naquela época, mergulhadores, eles iam ali tanto no Golfo Pérsico, quanto no Mar Vermelho, quanto no Oceano Índico. Eles iam lá, mergulhavam para procurar o quê? Ostras. Aonde vem a pérola, gente? Da ostra, certo? Então eles pulavam. Como é que eles pulavam para ir tão fundo? Botavam uma pedra pesada aqui, ó, no corpo, e mergulhavam. E ali embaixo, às vezes muitos morriam, porque a pérola era muito valiosa.
E a pérola também, ela tornava a riqueza facilmente transportável, apesar de muitos morrerem, né? Em Mateus 7,6, Jesus fala do não dê as pérolas aos porcos. O que é a pérola, gente? A palavra de Deus. Não dê a porcos. Porco era o animal mais querido do judeu, né? Assim como os cães, nem cachorro, nem porco. Cães também não era bem quisto, porque comia restos de carniça. Naquela época não era bem visto. Tanto é que muitas vezes, quando se ofendia alguém, se falava, é o cão, não é isso? Cão não era bem visto como na nossa sociedade, que virou parente. Nossa sociedade agora é membro da família, não é verdade? Mas na época de Cristo era algo... Inclusive, quando eu fui para o Oriente Médio, meu filho ia se chamar Caleb. Mas eu não coloquei o nome dele de Caleb, porque lá é cão. E cão é pejorativo lá, não dá. Eu não botei Caleb, botei Breno mesmo. Mas ele foi com o Calebinho dele, né? Ele tinha um negocinho, um bichinho que ele andava. Aí o Calebzinho dele que ele perdeu. Mas o nome dele ia ser Caleb. Mas porque a gente ia para morar, acabou que a gente não morou, a gente ia ficar lá. E aí não dava para chamar ele na escola de Caleb, né? Como se fosse falar assim, vem cá o cachorro. Imagina, chamar meu filho de cachorro. Não dá. Então, ele vai falar para não dar pérolas aos porcos. A pessoa está desdenhando. A pessoa não quer. A pessoa diz, não, eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Você percebe que o Espírito Santo não está atraindo com os braços de amor. O que você faz com essa pessoa? Trata como ser humano, ama, esteja junto, precisou, tá? Mas, meu amigo, não fica dando pérola para porcos. O que o porco faz com a pérola? Não sabe que ela tem valor. Não sabe que ela tem valor. Ele desdenha, ele pisa, ele morde, ele cospe. Como é que eu vou dar pérola? Meu evangelho, o meu Cristo que mudou minha vida, me deu razão de viver. Porque chega uma hora que qualquer ser humano, meu amigo, que é mais introspectivo, ele vai perceber que o mundo é uma angústia, como dizia Jean Paul Sartre, né? Um ateu. Mas ele, como ele tirou Deus da história, ele entrou para a agonia, ele entendeu a agonia da alma de viver num mundo que simplesmente é nada. Você tem ideia disso? Eu hoje, olhar para mim aos 56 anos e dizer, eu não sou nada. Quantas pessoas agora, meu irmão, agora, elas têm que se encher de trabalho, porque se elas ficarem uma hora sozinhas ouvindo um rádio, elas não aguentam ficar sozinhas com elas mesmas. É uma angústia. Olha aqui comigo. À luz dessas duas parábolas contadas por Jesus, fica claro que tudo que o mundo considera como precioso e valioso é nada comparado com o valor de conhecer a Cristo. Olha o que diz Filipenses 3, 7, 8. Mas o que para mim, olha o que Paulo fala, gente, isso aqui é muito bonito. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo. Em uma tradução está refúgio. Gente, Paulo era cidadão romano, membro do Sinédrio, conceituadíssimo, um cara com dinheiro na mão, ele considera tudo isso como lixo e está sendo perseguido por amor a Cristo. Meu irmão, só nascendo de novo. Olha que coisa. O reino tem um valor suficiente para tornar imensamente rico, por toda a eternidade, cada um dos habitantes pobres, miseráveis, cegos e pecaminosos. Veja bem, o que eu estou pregando aqui, as igrejas não estão mais pregando hoje não. O que elas estão pregando é como você ser feliz, como alcançar a bênção em 4 passos, como resolver o probleminha de casa em tal ponto. Aqui a gente está pregando vida eterna, aqui a gente está pregando o evangelho. Busca em primeiro lugar o reino de Deus de maneira séria. Oração, cristão sem oração morre.
Busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você não pode salvar ninguém da sua casa. Você não pode transformar ninguém na sua casa. A minha esposa, como psicóloga, ela não pode mudar ninguém. Ela pode dar ferramentas. Só o Espírito Santo pode transformar a vida de alguém. Só o Espírito Santo pode transformar a pessoa numa nova criatura. Só o Espírito Santo pode dar o novo nascimento. O que Jesus falou para Nicodemos? Necessário é... E Nicodemos era religioso, conhecia a lei toda, conceituadíssimo em Jerusalém, um cara bam, e não tinha nascido de novo, era um Paul Tillich da antiguidade. Quantos Paul Tillichs e Nicodemos nós temos hoje em dia? Conhecedores da palavra, conhecem profundamente a palavra, mas não estão no reino. Eu conheci professores no meu seminário, profundamente intelectualizados, mas você não vê a Cristo nele. Só conhecimento qualquer um ganha. Conhecimento simplesmente é alguém que chegou na frente de você. Mas quando você pega a mesma trilha, tu consegue o mesmo conhecimento. Conhecimento é isso. Conhecimento é diferente de sabedoria, e principalmente da revelação de Deus. Conhecimento qualquer um tem. Todo mundo nasceu com os neurônios intactos, né? A não ser que você nasceu com algum tipo de demência. Mas se você não nasceu, você consegue ter o conhecimento. Conhecimento, alguém chegou só na tua frente. O professor só chegou na tua frente. Daqui a um tempo tu vai estar no mesmo lugar dele ensinando. Não tem nada demais. Agora a revelação, o novo nascimento, a entrada. Eu me lembro que eu sei que eu nasci de novo. A transformação foi radical. Foi, meu Deus. E aí eu fui fazer sociologia, só pedrada na minha fé, só tacada de... E eu comecei, né, porque os argumentos são muito poderosos. Você vê que os meninos entram para a faculdade, a filha da dona Rita entrou para a faculdade, crente, saiu descrente. Graças a Deus voltou agora. Terminam, eles atacam tua fé, trabalham com mitologia, trabalham com racionalismo, trabalham com silogismo, vai trabalhando e vai rindo, e você quer ser aceito, você vai entrando, desprezando a pérola de grande valor. Mas eu me lembro que eu passei por isso, irmãos, em momento nenhum eu falei, vou largar meu Deus. Pelo contrário, eu fui correr atrás de contra-argumentos aquilo tudo ali. Encontrar esse tesouro é passar a possuir a salvação eterna, o perdão de pecados, o fruto do Espírito, corpo glorificado no retorno de Cristo, a presença de Deus e de Cristo por toda a eternidade. É encontrar esse reino. Jesus falou assim, eu vim para que você tenha vida e vida... Quero que vocês falem algo. Eu vim para que tenham vida e vida... É o reino que dá essa vida e abundância para você. Isso quer dizer que você vai estar sem problemas? Não. Que você vai estar cheio de dinheiro, abundância de dinheiro, não. É uma vida nova que você ganha, uma estrutura espiritual dentro do teu coração, da tua vida, do teu ser. Você deixa de ficar abatido e triste? Não, você fica abatido e triste, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Somente um louco, ao encontrar essa pérola de grande valor, não estaria disposto a abrir mão de tudo que possui para adquiri-la. E aí isso é natural, tá? Deixa eu falar uma coisa. Ai, eu ia para a boate, enchia a cara, agora eu vou ter que ir porque eu estou na igreja. É assim? Ah, eu adulterava, gostava de pegar umas menininhas, mas agora eu estou na igreja, não vou não. É assim? Ah, eu ia para a praia todo domingo de manhã, agora eu tenho que ir para a igreja. É assim? Você nem sente que deixou, meu amigo. Você nem percebe. Sabe quando você casa com uma mulher, você está dizendo, está desprezando todas as outras, né? Você casa com um homem, você está dizendo não para os outros. Quando você casa com Cristo, meu irmão, você está tão apaixonado que você não está pensando, você vai, entendeu? Você ama. O amor faz com que tudo aquilo ali seja o quê? Como Paulo disse, lixo.
Pegou? Não é forçado. Se tem alguém falando assim, eu tenho que estar em tal lugar, mas aí eu tenho que fazer outra... Você não nasceu de novo, desculpa. Porque quem nasceu de novo tem prazer. A não ser se esteja fraco, pode estar fraco sem oração. Mas se você nasceu de novo, meu irmão, todas as outras coisas é pequeno. E pior de tudo, Janaína, Deus não tem netos. Deus não tem netos. Eu não posso salvar meu filho. Claudeci não pode salvar a filha dela. A gente tem que fazer instrumentabilidade, ensinar a palavra e tal. Quando diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ela não vai se desviar dele, é o caminho, o caráter, os ensinamentos. Não tem a ver com conversão. É o caráter. Porque novo nascimento só quem produz é o Espírito Santo. Então Deus não tem netos. Filho de pai crente, filho de mãe crente, então o filho é crente. Não. Cada um vai prestar conta de si. E continua. Só mais uma hora, tá, gente? A humanidade não regenerada não consegue perceber esse tesouro do reino de Deus. Abre Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com o visível. Então a pessoa que não está no reino de Deus está vendo alguma coisa, gente? Hein? Está vendo alguma coisa? Tá ou não está? Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Então aquelas pessoas que não estão no reino não vê nada. Elas estão mortas. Elas vivem a vida como elas acham que tem que ser. Ok? Porque ele não vem com visível aparência. Isso é extraordinário. Que coisa maravilhosa. Olha mais. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso foi escrito lá para o João, né? Assim o reino e seu valor real permanece escondido das mentes carnais. Se você não tem uma mente espiritual, você tem uma mente carnal, você não consegue ver. Por isso o tesouro da salvação não é apreciado, nem mesmo descoberto pela maioria, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos 8, 7. Olha só, a mentalidade da carne, Janaína, a maneira de pensar segundo o mundo, segundo os conceitos naturais, é inimiga de Deus. Então não vai entender. Olha lá. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não tem como. Esse é o 8.7, né? Isso explica porque pessoas do mundo não entendem o amor que o cristão tem por Cristo e sua glória, pois não significa nada para ela. Eles não entendem por que a gente ama tanto Jesus, por que a gente abriu mão de muitas coisas lá fora. Por que a gente, ao invés de estar curtindo a vida como muitos pais aí, está preocupado com o filho, que hora que ele chega, aonde ele está, se ele está com boa amizade, se ele está com má amizade. Então uma pessoa natural deve achar maluquice o que a gente faz, deve achar o quê? Doideira. Amar esse Cristo, e aí de contrapartida ama Ele, faz a vontade dEle, porque Ele capacita. É doideira. Isso explica também grande parte da deteriorização moral da nossa cultura de hoje. Eles não conseguem enxergar nada, Deus não existe para eles, Deus é uma utopia, Deus é uma ideia, porque Deus é experimentável no novo nascimento. Deus não é comprovável no laboratório, melhor dizendo. Você não vai conseguir colocar Deus numa cápsula e provar que Ele existe. Óbvio, você tem evidências, né? Quando você trabalha com a história, você trabalha com evidências documentais. Quando você trabalha com a arqueologia, você tem evidências arqueológicas. Quando você trabalha com crime, não tem como reproduzir o crime no laboratório. Você tem que trabalhar com evidências. Então, cristianismo tem evidências, os historiadores, quem viveu na época, fora da Bíblia, a existência de Cristo, e a arqueologia e tudo mais. Eu gosto muito de arqueologia, né? Eu tenho sempre um livro de arqueologia para ler. As descobertas novas, a Pedra Roseta que foi descoberta e tantas outras coisas. Então,
Nós não vamos provar para o mundo que Deus existe. Não temos essa obrigação de provar para ninguém que Deus existe. Porque Deus não existe. Se Ele existisse, você veria. Deus é. Deus é. Existe é material, Deus não é material. Então você, quando está despojado de tudo e você entrega a tua vida a Cristo, que o Espírito Santo te atraiu com amor, você experimenta o novo nascimento. E você experimenta a nova vida, o mover do Espírito dentro de você. Você é nova criatura, o mundo perde o poder sobre as tuas inclinações. Se o mundo está te dominando, você não nasceu de novo, querido. Deus, olha, preste atenção, aquele que nasceu de novo, o mundo não domina, ainda que tenha inclinações aqui e ali, o mundo não domina, porque ele sabe que o mundo é um grande instrumento, o mundo, a carne e o diabo, né? São instrumentos para te afastar de Deus. As Escrituras dizem que não há ninguém que busque a Deus, Romanos 3,11. Mas aqueles que buscam encontram, e isso porque Deus os atrai graciosamente a Cristo. Se alguém está buscando Deus tateando, não tem essa passagem lá em Atos 17? Vai tateando. Eu comecei a tatear, no momento de solidão da minha vida, de vazio da minha vida, tinha perdido minha mãe, perdido um relacionamento, um buraco, sem... Aí nesse momento comecei a ler Seixonoe, comecei a ler as revistas da Seixonoe. Depois comecei a ir para o candomblé. Fui para o candomblé. Catolicismo já conhecia, né? Mas eu fui para o candomblé. Comecei para o candomblé. Aí um dia cheguei na minha cozinha, que eu era de horóscopo, né? De ocultismo. E aí eu vi na revista de horóscopo que tinha um círculo no chão, fazia um triângulo, e ali você podia invocar os deuses celestiais. Eu só fui para a cozinha e falei assim: se Deus existe, naquela época eu achava que ele existia, se Deus existe, me socorre, por favor, eu não aguento mais viver. Agora, se o diabo existe, se o capiroto existe, por favor, me ajuda também. Foi essa a oração que eu fiz, porque eu não aguentava mais. Tinha chegado ao niilismo da vida, ao desespero, à agonia. Sabe o que aconteceu? Como é que Deus fez, gente? Veio de anjo, formado de anjo. Ou então Deus mandou: vem cá, Miguel. Foi assim, não. Começou um garoto chato pra caramba. Foi passar as férias na casa do tio dele. E o menino: ei, tudo bem? Tudo bem. Aí, vamos fazer um músculo. Um músculo. Naquela época era forte, né? Faz um músculo. Eu fiz músculo. Vai jogar bola. Puta, caramba. Aí ele tinha uma irmã muito bonitinha, né? Então eu já fiquei de olho na irmã. E, pô, a irmã dele é bonitinha, então ele vai ser o meu. Você lembra aquelas pessoas que usam uma outras para conseguir os objetivos que eu acabei de falar? É isso. Aí, meu amigo, o cara começou a falar de Jesus para mim. Eita ferro. Aí eu vou pra rua, panfletinho na minha mão. Aí eu fui falar com a garota, comecei a desenrolar, a garota fugiu a ladeira, desceu a ladeira correndo. Eu falei: que essa mulher ficou maluca? Hoje eu entendo que ela fugiu como José foge da cruz. Fugiu lá da situação de Potifar, da mulher de Potifar. Eu entendi. Mas na época a mulher saiu correndo. Tentei me aproximar, né? A garota saiu correndo. E aí o que aconteceu? Começou um monte de gente me cercar com um prospectozinho. Um amigo meu, vocês conhecem o pastor Maurício, do nada planta lá em casa, brota, como diz o jovem, né? Brota lá em casa, toca na porta e diz assim: ô meu amado, como está você? Tudo bem? Quem fala assim, né? Tudo bem você, meu amado? Eu vim aqui para ir para a igreja. Eu falei: meu Deus do céu, quem mandou tu me chamar para a igreja? Quem foi? Eu vim aqui te buscar, eu e a Marcinha, ele é assim, né? Ele é bem gesticuloso. Eu vou levar você para a igreja. Eu falei: caramba, Jesus. Eu falei: tá, né?
Cara, fui ali em casa, do nada, ninguém não falava com ele, era uns 2 anos. Cara, brota lá em casa, me levar para a igreja. Eu falei, Jesus, vamos embora. Aí vai eu lá para a Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Quando eu chego, já tem um cara com a corneta desse tamanho. Aí o pastor sobe no púlpito, começa a falar um monte de coisa que a gente, quando está cego, a gente não entende o que o pastor está pregando. Eu cansei de ir na igreja, umas 2 vezes na igreja batista, com uma namoradinha que eu tive. Aí eu fui na igreja batista. Quando eu fui na igreja batista, eu fui aqui no Gessé, 17 anos. O homem falava, não entendia nada. Porque meus olhos estavam botados, eu não entendia o que estava sendo falado. Aí eu saí. Aí eu fui com ela, uma outra na Madureira também. Não entendi nada que o cara falava, era uma bateria tocando lá, a música pá, 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 pá. E eu, tá, por que isso? E o cara começou a pregar, eu desligando, não entendia nada, cego. Eu não entendia nada. Sabe quando a pessoa lê a Bíblia e não entende nada? Eu estava ouvindo o cara falar e não entendia nada. Aí, esse Maurício, voltando para o Maurício, me leva, né? Você viu comigo Paulo, né? Aí ele vai lá em casa, do nada me leva para a igreja. Quando eu chego na igreja, tá aquela cornetada lá. Ah, meu coração nessa época eu já havia feito a regeneração. Porque Deus não te chama dentro da igreja, Deus te chama às vezes dentro de casa. Ele muda teu coração. Ele trabalha no teu coração. Para quando o evangelho cair, a semente frutificar. E Deus já estava trabalhando lá. Eu não sabia, mas a angústia que eu estava vivendo, a dor que eu estava vivendo, o abandono que eu estava vivendo, a solidão que eu estava vivendo no meio de tanta gente, era já Deus trabalhando no meu coração. E Ele regenerou meu coração. Quando a semente caiu, você não tem ideia. É o mar revolto, é o estrondo, foi uma... Vocês que nasceram no Evangelho talvez nunca vão ter o privilégio de sentir isso. Talvez vocês vão sentir aquele interesse que vocês não tinham tanto antes, mas agora se tornou mais interessante, mais interessado. Você agora está levando a sério. Talvez seja isso para você. Mas quem veio do mundo como eu vim e teve aquele impacto poderoso na alma, você não tem ideia do que é isso. E graças a Deus, porque não vai viver o que a gente viveu. Não precisa passar pelo que a gente viveu para amar a Cristo. Porque esse amor vem dele. Mas aquela terra que estava seca, ressecada, sem nenhum tipo de adubo, morta, não conseguia nascer Sabe aquele feijãozinho que a gente coloca no copo com um pouquinho d'água, floresce? Nem esse feijãozinho nasce lá nessa terra como era a gente. Vocês nunca vão ter ideia do que é isso. De quem veio desse mundo morto e encontrou a pérola de grande valor. Queria eu que vocês experimentassem isso. Que é maravilhoso. E você quer dar essa pérola para todo mundo, e você quer vender tudo para comprá-la, e você quer vender tudo para pegar esse tesouro, e você faz de tudo para as pessoas terem isso, mas você não tem condições de fazer isso, e a única coisa que você tem é pregar, e orar, e chorar, e clamar, e esperar o tempo de Deus para a obra ser feita, porque mais do que isso você não pode fazer, você não transforma, é uma vida de agonia. Santa Mônica, mãe de Agostinho, orou 30 anos para Santo Agostinho se tornar o homem que ele se tornou. 30 anos orando por Agostinho. Agora, Agostinho era um pederasta, Agostinho gostava das noites, Agostinho tinha uma filha, um filho chamado Deodato, não era? O nome dele, Deodato, me corrige? Com uma menina, só que Agostinho, quando se converteu, abriu mão até do relacionamento. Tal foi o poder do Evangelho na vida dele, quando ele ouviu Ambrósio. Que coisa maravilhosa. Ambrósio pregando em Roma, se eu tiver errado o nome aqui, eu acho que é Ambrósio mesmo, Ambrósio, né? Quando ele prega em Roma, ele é impactado, aí ele vai para casa, ele fica numa árvore, ele está numa pensão, de repente ele ouve uma palavra dizendo, toma o livro e lê, toma o livro e lê, uma criança gritando, ele toma o livro e lê, ele levanta, quando ele entra dentro de casa, tem uma Bíblia em cima da mesa, Agostinho olha, e
Ele estava ali numa luta interna com o pecado e o evangelho que ele tinha ouvido. Quando ele entra, abre simplesmente aonde? Aonde abriu, gente? Quem sabe? Quem sabe onde abriu? Já falei 25 mil vezes aqui. Onde abriu? Hein? Romanos 13. Versículo 11, diz assim para ele: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vivamos dignamente como em plena luz, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagens, não em discórdias, em ciúmes, mas revistam-se do Senhor. Ou seja, tira o velho homem, coloca Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Foi isso que Agostinho ouviu. Toma o livro e lê. É hora de despertar. É hora de você se despir do velho homem, ou seja, das práticas pecaminosas, e se vestir do novo homem, Jesus Cristo, para você andar nas obras que Ele preparou. A parábola da pérola pode retratar aqueles que, tateando, como afirma Atos 17, encontram a de grande valor. Talvez você já tenha sido religioso em algum lugar, religioso na Sexta-noite, religioso na Adventista do Sétimo Dia, religioso na igreja evangélica, religioso até na integral. Você pode ter sido religioso em algum lugar, mas o Senhor diz para você: é hora de despertar. É hora de você levar a sério as coisas de Deus. Ah, mas eu sou muito novo. Você sabe quando você vai morrer? Já te deram a senha, o dia, a hora? Não. Porque você pode morrer novo. Deus me transformou. E essa igreja só existe porque Ele me transformou. A minha família só está na presença do Senhor porque Ele me transformou e a minha irmã. Porque eles poderiam ter nascido, cada um num casamento arrebentado, com pessoas brigando uma com a outra, vivendo no mundo, já talvez com 10, 15 anos grávida, tá? Então a sua vida é o que é porque Cristo entrou nela. Cristo é o grande divisor de água, tanto na história, antes e depois de Cristo, quanto na vida de cada um de nós. Então ore, tenha momentos com Deus, chore na presença dEle, peça a Ele para se revelar para você, se você ainda não conhece, só é um religioso. Fala assim: eu preciso nascer de novo. Eu conheço toda a tua palavra, mas não nasci de novo. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai se abrir. Quem pede, recebe.